Verdade, isso é bíblico. E o testemunho de Jesus diz que a definição de pecado é transgressão da lei. Mas a gente vai ver algo que vamos entender que não é a lei apenas lei 10 mandamentos, que tem algo muito mais profundo nisso. Vamos entender. Vamos embora. O tema é: sereis as minhas testemunhas. O próprio Cristo que falou, né? Ó, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. E o que é ser testemunha? É uma pessoa que é indicada e convocada para ser ouvida em um tribunal, sob juramento, acerca de fatos de que possui conhecimento direto. Então, quando Jesus falou para cada um de nós que nós seríamos a testemunha dele, então nós temos que ter um conhecimento direto dele. Então, o que é ser testemunha de Cristo? Uma testemunha de Cristo é uma pessoa chamada por Deus para ser seu representante na terra. Quando uma testemunha fala por Deus, é como se Deus estivesse falando. Ou seja, quando a irmã White fala, que é o Espírito de Profecia, ela é o testemunho de Jesus, então é como se o próprio Deus estivesse falando. Então eu não posso, ou melhor, se eu digo eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu estou negando o que Deus escreveu, o que Deus deixou revelado. Uma testemunha também é um profeta de Cristo. Por quê? Porque ele recebe o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Então, se ele tem o Espírito Santo, tem o testemunho de Jesus, automaticamente ele se torna um profeta. E presta testemunho de sua divindade e seu ensino, ou melhor, e ensina seu evangelho. Então, está aqui o que é ser testemunha de Cristo, é também ser profeta. Aqui é o mesmo entendimento do passado, do tema anterior, que Jesus promete o Espírito Santo, que daria testemunho dele, o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, e aqui tem algo a mais, na verdade, que diz assim: quando Jesus prometeu que daria o Espírito Santo, aqui em 1 Coríntios 6,19 está escrito o quê? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aqui já entra algo importante. Então, se eu vivo o testemunho de Jesus e se eu tenho o Espírito Santo, esse Espírito Santo habita em mim. Ele habitando em mim, me leva a viver a vontade genuína do Pai, né, do Filho, e automaticamente eu me transformo em uma testemunha, me transformo em um profeta. E lembrem que todo o Evangelho, ou melhor, toda a Bíblia, sempre os profetas, como eu já citei anteriormente, eram e foram levantados para quê? Para guiar o povo, para levar o povo à santificação, para levar o povo ao caminho de preparo para a eternidade. Então, lembrem sempre disso. Então, aceitando e vivendo os princípios do testemunho de Jesus, eu tenho o Espírito da verdade, recebo o poder dele, me transformo em testemunha de Cristo onde quer que eu vá. E lembrando que todo o escrito do testemunho de Jesus são princípios que moldam nosso viver em todas as áreas: educação, saúde, casamento, relacionamento, né, completo. E me prepara para a eternidade, ainda aqui neste mundo de pecado. Estou correndo um pouquinho porque o relógio não para. Então, qual é a função do testemunho de Jesus do Espírito de Profecia? Ele mesmo a responder: os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir os homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. Olha aqui a realidade. Por que o testemunho de Jesus veio? Porque a palavra tem sido negligenciada. Então, você lê e é levado à palavra. Ora, se suas mensagens não são ouvidas... Gente, olha isso como é sério. Se as mensagens do Senhor não são ouvidas através do testemunho do Espírito de Deus, o Espírito Santo é excluído de nós. Jô, como é que você fala isso? Está aqui escrito, já não está falando, por isso que eu gosto de mostrar que está escrito. Que outro meio tem Deus em reserva para atingir os errantes e mostrar-lhes sua verdadeira condição, se não for através do testemunho? Olha a importância. Então, aqui aquela imagem que eu já mostrei na anterior. O prefácio do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Vou citar já já. Décadas antes que os fisiologistas estivessem, de forma geral, preocupados com a relação existente entre regime alimentar e saúde, a senhora White, em seus escritos das visões que lhe foram concedidas em 1863, apontou com clareza a conexão entre o alimento que ingerimos e o nosso bem-estar físico e espiritual. Já o que eu como, já ouvi isso, tem nada a ver, isso não tem nada a ver com minha vida espiritual. O que eu como não tem nada a ver. Tem. E o prefácio do livro, Conselhos sobre Regime Alimentar,
eu quero citar aqui porque é importante a gente entender. Tem pessoas adventistas, que a gente está falando do nosso contexto, que dizem assim, não, esse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, são conselhos da irmã White. Então, como conselhos, eu posso aceitar, vivê-los ou não. Só que o próprio prefácio do livro diz assim, esse livro é uma compilação de vários livros para facilitar a leitura sobre o regime alimentar, qualidade de vida, promover saúde em um só livro. Ponto. Aqui já tirou essa história de conselho, é conselho. Não. São citações de vários livros, pegaram e formaram esse. Então, não foi um livro específico escrito por ela, como Eventos Finais também não, e outros. Vamos lá. Conselhos sobre regime alimentar. Não são conselhos, são princípios de vários livros para promover saúde ao povo que herdará a terra. Se vocês perguntarem qual a mensagem, perguntar na igreja, independente do tamanho, quem já leu o livro sobre o regime alimentar? Pouquíssimas pessoas vão levantar. Quem já leu outro livro de Ellen White até aparece, mas conselho sobre regime, eu vou falar da minha experiência, tá? Como eu falei para vocês, 28 anos vou completar, se for permitir, e eu corria desse livro. Assim, você já leu? Eu até ganhei um, alguém me pediu emprestado, me devolveu, não sei quem foi, e não fiz questão de lembrar quem foi, porque na época eu não tinha, eu não fui, eu não estava preparada para essas verdades, para abrir mão de algumas coisas que o Senhor pede como princípio, tá? Então, vamos seguir. Qual o nosso dever? É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde. E é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente nos tem dado. Dever sagrado, nós vivemos à altura. Aí, se tu perguntar, como eu botei, quantos já leram o regime alimentar? Pouquíssimos. Quantos já leram o livro? Também poucos, mas maior quantidade. E o que acontece se eu recuso viver essa luz que está no testemunho de Jesus? Se fecharmos os olhos à luz, pelo temor de ver os erros, olha isso, que não desejamos abandonar, nossos pecados não serão por isto amenizados, mas agravados. Vejam a seriedade disso. Se eu, como no passado, como eu falei para vocês, eu corria desse livro logo que eu entrei na igreja, tá? Há alguns anos atrás, nem tantos anos assim, o que acontecia? Não, eu não vou nem ler, não quero nem saber o que está escrito. Eu achava que isso ia amenizar. Não, mas se eu não conheço, então o Senhor na hora vai ser justo, ele sabe que eu não conheço. Não, gente. A luz está revelada e nós seremos julgados como se tivéssemos lido cada página. Aqui, ó, está escrito. Não vai ser amenizado, vai ser agravado. Qual o dever de quem vive essa luz? Quem aceitou e vive? Vi que é dever dos que têm recebido a luz do céu e têm experimentado os benefícios de andar nela, demonstrar maior interesse pelos que ainda estão sofrendo por falta do conhecimento. Os guardadores do sábado, que estão à espera do breve aparecimento do seu Salvador, devem ser os últimos a manifestar falta de interesse nesta grande obra. Tem um vídeo de 1 minuto, mas nunca passa o áudio, tá? Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa, deixa eu ver. Aí não passa o áudio. Mas é um médico, esse aqui, ó. Esse médico, tá? Ele é doutor Coraça. Ele não é adventista. E aqui ele dá um testemunho. Ele fala assim: eu amo os adventistas. Eles têm uma escritora, uma pessoa da igreja que escreveu. Ela é higienista. Acho que é assim que ele fala o termo. E ela fala dos 8 remédios. Ela fala da saúde. Os adventistas, eles têm, eu admiro, porque eles têm um ensinamento, eles têm uma experiência. Aí depois ele fala assim, e um adventista foi trabalhar comigo, e ele mesmo enfiava o pé na jaca. Olha que interessante ele fala, viu? Mas ele diz, esse adventista que foi trabalhar comigo, que enfiava o pé na jaca, falou para mim assim: doutor, o senhor é mais crente não, é mais, como é que diz, obedece mais, tipo assim, esqueci a palavra agora, vive mais os ensinamentos da igreja do que a própria igreja. Olha que vergonha para a gente. E aqui nós acabamos de ler que os últimos, nós deveríamos ser os últimos a manifestar a falta de interesse nesta grande obra de reforma, e nós somos os primeiros. Por isso é agravado. Depois vocês procuram o doutor Coraça. Quem quiser, depois eu mando o link aí para pedir a série que eu mando para ela.
qual um dos ramos da obra de preparação. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. E outra, quando você começa a pregar isso na igreja, você é chamado de extremista, não precisa disso, para que isso? Deus não quer isso, Deus quer o coração. Olha só, por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. Aqui fala de João Batista e diz que ele era representante dos que vivem nos últimos dias. E João era um reformador. Será que nós estamos sendo reformadores? O que faço quando rejeito os livros de saúde? A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Observem, é o próprio testemunho que está falando. É Jesus. A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Separar a obra de saúde do grande corpo da obra não faz parte de seus planos. A verdade presente repousa na obra da reforma de saúde, tanto quanto nos outros aspectos da obra do Evangelho. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. Olha aqui, o que é a nossa indiferença? Olha isso aqui. Intemperança tem a ver com espiritualidade? Não tem nada a ver. Temperança, não. Espiritualidade, tenho comunhão com Jesus, está massa, oro, leio, tenho escola sabatina, tenho lição, tenho tudo. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Comecem a observar. Olha só isso. Aqui é bem claro. A intemperança, dizem, iludem-se achando que a intemperança não é pecado e que não afeta a espiritualidade. O que é pecado, como eu falei no início, todo mundo a gente sabe de cor. Adventista principalmente, né? Quando quer falar sobre os 10 mandamentos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, de fato. O pecado é transgressão da lei, passa perfeito, real. Mas olha a profundidade do que abrange essa lei. Lei física e moral têm íntima ligação? Observe. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser, criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Olha isso, gente. A lei física, desobedecer é tão pecado quanto desobedecer os 10 mandamentos. Então, como é que você fala isso? Testemunho de Jesus está falando. Como violo a lei de Deus? Se a luz é evitada, num caso, será desconsiderada no outro. Violar as leis de nosso ser é tão pecado como quebrar um dos 10 mandamentos. Pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Vocês percebem como abre nossa mente agora? Pecado é transgressão da lei, não são os 10 mandamentos, gente. Vamos seguir. Eu, como eu disse anteriormente, prefiro não conhecer esse livro, não quero saber negócio de lei, não. Eu prefiro não conhecer. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a ele. De novo, a ignorância nessas coisas é pecado. Quando eu li isso, olha. E outra coisa, me deu trabalho de fazer essa mensagem que a gente fez aqui na minha igreja, semana passada, atrasada, enfim.
Por quê? Pela riqueza de conteúdo que nós temos. É uma dificuldade muito grande, porque dá vontade de escrever o capítulo do livro todo. Mas vamos seguir. Desobedecer à lei física implica na lei moral? Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os mandamentos. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Olhem a íntima ligação que existe. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem transgredir a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, tema que ninguém quer falar, e quando fala, é taxado extremista, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecida para nosso ser. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável, gente, olha a situação, deplorável condição dos homens que, alguns com conhecimento, mas muito ignorantemente, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. Porque isso aqui, gente, o que me impede de ser mais abençoado? Comer algo tem a ver com impedir a bênção? Observe. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. O que me impede de ser mais abençoado? Está aqui a resposta. Por que a miséria tem se acumulado? A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. E a geração atual é débil, olha isso, em poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com um apetite pervertido. Gente, olha isso. Não, comer não tem nada a ver. Olha só. Lucas 10, 27, Jesus está escrito assim. E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, a tua mente. E o que acontece quando eu amo o meu apetite? Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos a Deus, ao Senhor. Eu amo o Senhor, mas eu não consigo viver sem comer isso, sem beber isso, porque eu amo isso aqui. Não podemos amar o Senhor enquanto estivermos amando nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos o Senhor. Está aqui para a gente meditar e pensar, tá? Refletir. Que obra precisamos fazer? Despertai de vossa indiferença e Cristo vos dará vida. Mudai vosso modo de viver, de comer, de beber e vosso sistema de trabalhar. Estou lendo só as partes amarelas para a gente ganhar tempo. Não podereis discernir com clareza coisas eternas e sagradas, enquanto continuardes no caminho que tendes seguido por anos. Não tendes estado a crescer em graça e no conhecimento da verdade, como é vosso privilégio. Não tendes crescido em espírito, mas aumentando em trevas. Quando eu faço o quê? Quando eu vivo na indiferença, quando eu não mudo o meu modo de viver, de comer, de beber, modo de trabalhar. Percebe a seriedade da coisa? Como eu falei, quem quiser depois vai pedir o PDF que eu disponibilizo para vocês estudarem, pregarem e ensinarem. O que acontece com a minha voluntária ignorância? Como eu falei, prefiro não conhecer. Grande parte de nossas enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo
pela luz que Deus tem dado em relação às leis do ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência com o apetite. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado, em virtude da contínua tolerância com a nociva concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Por isso que o Senhor me pediu para mudar para essa mensagem. Por quê? Porque nós falamos aqui de santificação, de justificação, de chuva serôdia, mas meio preparados é totalmente despreparados. O que é um obstáculo para o meu progresso espiritual? Alguns estão sendo tolerantes para com o desejo carnal, o qual guerreia contra a alma, e é um constante obstáculo ao seu progresso espiritual. Levam eles consigo sempre a consciência acusadora, e ao falar-se a verdade com franqueza, ofendem-se, eita, vem-se por falar disso, condenam-se a si mesmo e entendem que o assunto foi propositadamente escolhido para ferir o seu caso. Sentem-se ofendidos e atingidos, afastando-se das Assembleias dos Santos, deixam de reunir-se para que, assim procedendo, não sintam a consciência perturbada. Perdem logo o interesse nas reuniões e o amor pela verdade. E, a menos que se modifiquem por completo, voltarão atrás e, sob a bandeira misericórdia, voltarão atrás e assumirão seu lugar com o exército rebelde que se coloca sob a bandeira negra de Satanás. Se esses crucificarem as concupiscências carnais que combatem contra a alma, ficarão fora do caminho onde as setas da verdade passarão sem ferir. Mas enquanto condescenderem com o apetite pecaminoso e assim acariciarem seus ídolos, sim, gente, nosso apetite pode se tornar um ídolo. Faciam alvos para as setas da verdade, e se a verdade é de alguma forma proferida, tem de ofendê-los. Percebe como uma coisa é forte, a gente precisa ouvir isso, entender para enxergar nossa situação. Alguns têm escarnecido desta obra de reforma, dizendo que ela era desnecessária. Não sabem a respeito do que estão falando. Para que serve a reforma de saúde? E que nosso Pai Celestial nos concedeu a grande bênção da luz sobre a reforma de saúde para que possamos atender aos reclamos que Ele tem sobre nós e glorificar em nosso corpo, os quais lhe pertencem, e finalmente estar sem mancha diante do trono de Deus. Ou seja, a reforma nos leva também à santificação, molda o nosso caráter e também nos ajuda a estarmos prontos, sem mancha, sem mácula, diante do trono de Deus. Reforma de saúde tem ligação com caráter? Poucos há, entretanto, que são suficientemente despertos para compreender quanto de seus hábitos dietéticos tem a ver com a sua saúde, seu caráter, o que tem a ver, Jô, está aqui, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. Tem ligação, reforma de saúde, com o modo, meu caráter? Tem. Testemunho de Jesus fala. Olha essas imagens. Gratidão a Deus tem ligação com o que eu como? Bom, recebi uma grande bênção, sou grata a Deus, vamos festejar. Vamos comer, vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria, vamos beber bastante refrigerante, vamos comer sanduíche, bolos de todas as espécies, tipo. Será que tem a ver a gratidão? Olha que interessante isso. A pergunta, gratidão a Deus tem ligação com o que eu como? Olha a resposta. A tolerância pessoal impede o instrumento humano de testemunhar a verdade. A gratidão que demonstramos a Deus por suas bênçãos, gente, é grandemente afetada pelo alimento posto no estômago. A condescendência em matéria de apetite é causa de dissensão, atritos, discórdia e muitos outros males. Tem a ver até com a gratidão que demonstramos a Deus.
E diz aqui que é grandemente afetada pelo alimento posto no estômago. Como é que eu vou dizer que não tem nada a ver? Percebe como uma coisa séria? O que eu como me ajuda a produzir frutos do Espírito Santo? Palavras impacientes são proferidas e atitudes animistosas adotadas, práticas desonestas seguidas e paixões manifestadas, tudo, olha isso, tudo por causa dos nervos do cérebro que são afetados pelos abusos acumulados sobre o estômago. Me leva, ou melhor, o que eu como me impede do trabalhar do Espírito Santo para produzir os frutos dele. Está aqui claro. E a condescendência com o apetite errado afeta as relações? Sim, todas as relações da vida. Isto se vê em família, igreja, reunião de oração e na conduta dos seus filhos. Isto tem sido a maldição de sua vida. Não conseguireis fazê-los entender as verdades para estes últimos dias. Ó, não é possível impressionar alguns com a necessidade de comer e beber para a glória de Deus. Ok, o apetite está fora das normas, dos princípios. Qual o benefício de viver a reforma? Vosso caminho foi iluminado com relação à reforma de saúde e o dever que repousa sobre o povo de Deus nesses últimos dias é o de exercer temperança em tudo. Fique-vos encontráveis entre aqueles que ficariam para trás quanto a ver a luz e a corrigir vossa maneira de comer, beber e trabalhar. À medida que a luz da verdade for aceita e seguida, olha, e seguida, operará inteira reforma na vida e no caráter de todos que forem santificados por ela. É porque eu não posso ficar comentando, senão eu não vou botar aqui tudo que o relógio está passando. Mas a coisa é séria, gente. Posso bloquear o auxílio do Espírito Santo? Resposta. O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão, enquanto estivermos sendo condescendentes para com o apetite em prejuízo da saúde, e enquanto o orgulho da vida domina. Eu posso, sim, bloquear o auxílio do Espírito Santo. E o que é que me impossibilita de alcançar a perfeição cristã? Olha o que é. Todos que são participantes da natureza divina escaparão à corrupção que pela concupiscência há no mundo. É impossível, impossível, aos que pactuam com o apetite alcançar a perfeição cristã. É impossível. Quem falou isso? Testemunho de Jesus. Ou seja, o próprio Cristo através da Ellen White. É impossível. O que atrapalha meu progresso espiritual? O comer, o beber e o vestir, todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Por que eu creio que o Senhor me levou a pegar essa mensagem para a gente aqui? Porque não era ela que estava nos planos. Porque nós falamos o tempo todo aqui sobre progresso espiritual, sobre santificação, sobre receber a chuva serôdia. Então, a gente tem que entender que algo falta a gente se preparar ainda. Está aqui. O Senhor está revelando. Como ter o importante auxílio nesta obra? Aqueles que se apegam à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde têm um importante auxílio na obra de ser santificado pela verdade e estar habilitado para a imortalidade. Percebem que a reforma de saúde, vivendo os princípios, não conselho, os princípios da reforma de saúde, isso, o Espírito Santo está me habilitando para a imortalidade. Grande risco. A intemperança no comer e no beber e a condescendência para com as baixas paixões têm entorpecido as finas sensibilidades, de maneira que as coisas sagradas têm sido postas no mesmo nível que as comuns. Isso tem acontecido dentro da nossa igreja, nos cultos, dentro da nossa casa, nas nossas escolhas. Muitas vezes a gente está pegando as coisas sagradas e colocando no mesmo nível da comum.
Gente, vamos acordar. Estamos preparados para o alto clamor? Pergunta. A reforma de saúde foi me mostrado. É parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está como está o braço e a mão com o corpo humano. E que nós, como um povo, precisamos fazer uma obra, ou melhor, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Reforma de saúde está ligado com a terceira mensagem. E nós, como povo, estamos pregando a terceira mensagem, mas não estamos pregando a reforma de saúde. Por quê? Porque ninguém quer ouvir. Quando começa a pregar, é logo cortado, vai para o escanteio. E qual é a terceira mensagem? Se alguém adora a besta, receber sua marca na testa, na mão, sofrerá a ira de Deus. Ou seja, se alguém adora a besta, aceita sua doutrina. Se recebe a marca, observa o falso sábado. Salvar o planeta, tá, gente? Vamos salvar o planeta. Fiquem atentos aos acontecimentos, assistam o vídeo. Na testa ou na mão, decisão e ação. Sofrerá a ira de Deus, ou seja, não será protegido das 7 pragas, beberá da ira, perderá a eternidade. E o conselho do Senhor é sair dela, povo meu, da Babilônia. Agora vamos entender. Para tomar essas decisões, estarmos atentos aos enganos de Satanás, nós temos que ter uma mente boa, tá? Por isso a reforma de saúde está dentro desse contexto também. O grande conflito é travado na nossa mente para nos tirar do caminho da verdadeira adoração. O grande conflito é a adoração. O que a terceira mensagem angélica tem que está intimamente ligada com a reforma de saúde? Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. Tenho que querer para compreender? Claro que eu tenho que querer. Olha só, todos os seres responsáveis podem compreender se quiserem. Os idiotas não são responsáveis. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha, olha isso, a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Gente, mais claro do que isso, tem como. O que mostram nossos hábitos? Nossos hábitos no comer, no beber, mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Jesus diz o quê? Serão como no dia de Noé, comendo e bebendo. Casa... Ué, será que nós estamos comendo e bebendo como o mundo bebe? Ou nós estamos comendo e bebendo, mostrando sermos separados do mundo? Fica aí a resposta para cada um. Para cada um dar, né, se examinar. Para que a reforma deve ser reavivada? O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem, a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria. Ó, nós estamos em idolatria, glutonaria, extravagância no vestir e em outras coisas. Por que moveu o Senhor para nos dar essa luz? Porque Ele nos ama, gente. Olha que lindo. E movido de amor e piedade para com a raça humana, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. Uma questão de obediência. A obrigação que temos de nos apresentar a Deus limpos, puros, saudáveis, não é compreendida. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam seres humanos de enfermidades e mortes prematuras. Gente, aqui é o resumo. Vamos lá. A condescendência com o apetite impede de se compreender a verdade presente. A condescendência com o apetite paralisa os sentidos.
A condescendência com apetite produz apatia cerebral. A condescendência para com apetite desqualifica a pessoa para expor planos e conselhos. A condescendência para com apetite debilita as faculdades mentais, espirituais e físicas dos filhos. Impossível a homens intemperantes avaliar a expiação. Olha o momento que nós estamos vivendo no Santuário do Céu. Expiação. Os homens intemperantes, os seres humanos intemperantes, não têm condição de avaliar. A intemperança não pode ser suscetível à santificadora influência da verdade. Santificação ao apetite, desequilibra a mente. Satisfação ao apetite, desequilibra a mente. Satisfação ao apetite, embota a consciência. Quando homens e mulheres... Isso aqui, ó. Cada um se avalie. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidades física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser feita matéria de dever pessoal. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Vou pular e depois vocês me pedem aí que eu mando para a gente, que tem um negócio aqui no final. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Qual é o selo divino? Talvez alguns respondam, o selo de Deus é o sábado. Não, gente. O selo divino aqui é o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, os quais foram selados para o dia da redenção. O selo de Deus na testa é o caráter de Cristo, é o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa, representando o caráter. O selo vai muito mais profundamente, muito mais além do que o sábado. É o Espírito Santo, é o caráter. E aqui diz, esta obra traz o selo divino. Testemunho, viver a luz que a gente tem, vai abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Efésios 4:30, como eu já citei para adiantar. Qual a nossa condição atual? Para finalizar aqui, vamos entender. Qual a nossa condição atual e por que não aceitamos a porção do Espírito do Senhor através do testemunho de Jesus? Qual a nossa condição? Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça, o amor do mundo tem habitado no coração sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo, é que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Laodiceia aqui agora. A igreja deixou de seguir a Cristo. Eis que estou à porta e bato. Seu guia. E está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Quem deseja isso? Satanás assim deseja. Pastores que pregam eu em lugar de Cristo desejam que assim seja. Os testemunhos não são lidos e apreciados. A gente não ouve mais. Ellen White deixou de ser testemunho ou espírito de profecia para ser escritora americana. Você não vê mais uma mensagem na igreja com um testemunho. Ninguém fala, ninguém... Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. E ambos têm sido desprezados e desobedecidos. Os testemunhos são também para serem obedecidos. Por quê? São princípios. Princípios não mudam. O resultado disso aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Aqui o retrato nosso, infelizmente. A quem eu dou
vitória ao ceder ao meu apetite? Essa resposta não precisava nem botar aqui, mas vou botar. Conselho sobre o regime alimentar, página 151. Satanás tem vencido seus milhões, tentando-os a condescender com o apetite. O que é condescender? Consentir, ceder, transgredir, ou seja, Satanás tem vencido milhões. Gente, a coisa é muito séria. Um que venceu uma tentação, Daniel. Daniel, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele foi um jovem levado cativo com os 3 Ananias, né? Misarias e enfim, atrapalhei agora, está aqui daqui a pouco. E o que acontece? A gente vê que eles venceram o apetite. Aqui, ó. A vida de Daniel é uma inspirada ilustração dos que constituem um caráter santificado. Ele apresenta uma lição para todos. Uma estrita submissão às reivindicações de Deus é benéfica à saúde do corpo e do espírito. Daniel e os meninos não venceram lá na fornalha, não. Eles venceram antes, por quê? Porque eles escolheram ser fiel a Deus quando colocaram o pé dentro do palácio. Ó, a fim de atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais, é necessário buscar a sabedoria e força de Deus e observar a estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Ela mostra que, por meio dos princípios religiosos, os jovens, falando aqui de Daniel, mas nós podemos triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer leais às reivindicações divinas, embora lhe custe grande sacrifício. Isso aqui é um termo que todo mundo conhece, né? Quebra-galho, ou fulano quebrou meu galho, ou seja, quebra-galho significa o quê? Resolver, ajudar uma dificuldade, ou quebra meu galho aqui, me ajuda aí, tal, tal. Na história de Daniel, a gente sabe, Jesus, podemos dizer, trazendo para a ideia do quebra-galho, quebrou o galho dele em vários momentos, né? Na cova, quando os meninos foram jogados na fornalha, no sonho, revelando ali. Então, o Senhor quebrou o galho, podemos dizer, de Daniel, dentro do termo aqui. Mas olha essa frase, que me chamou muita atenção, e a gente termina com ela. Deus não quebra galho de quem quebra princípios. Reforma geral, saúde, vestuário, tudo são princípios. Como a gente leu, são para nos preparar para a transladação, para a imortalidade. Se eu digo que eu não quero, que eu não aceito, que isso é bobagem, que não precisa disso, eu estou pecando, porque transgressão da lei é pecado. E existe uma lei natural. Para quê? Para cuidarmos do nosso corpo, que é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, que possamos viver esses princípios, que possamos ter força no Senhor para viver esses princípios. E terminando com isso aqui, ó, atenção, perigo. Uma coisa é certa, tá em Mensagens Escolhidas. Uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte. O que é estandarte? Símbolo de um partido ou uma doutrina. Que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências, ninguém quer ser advertido, e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. Observem isso, vou repetir. Uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. Misericórdia é a palavra. Nós temos 1 Coríntios, quer bebais, quer comais, fazer tudo para a glória de Deus, e temos duas opções. Ou eu como os princípios, dentro dos princípios do Senhor, que me prepara para a eternidade, ou eu continuo escolhendo as coisas do mundo, e aí acabou.
Sereis as minhas testemunhas. Você aceita essa ordem? Porque não foi um pedido, você quer ser, ó, foi uma ordem. Você vai ser a minha testemunha. E a pergunta que eu encerro é: você aceita essa ordem? Porque não é fácil, ela exige renúncia, ela exige a morte do eu, ela exige humilhação, ela exige esforço de nossa parte. Exige que a gente clame, peça verdadeiramente a unção, o batismo, a presença do Santo Espírito do Senhor, para nos dar força a viver esses princípios e essas verdades. E eu encerro aqui com essa Pode orar para a gente, Ju? Vou orar agora. Vamos, os que puderem, ficar de joelhos para a gente finalizar. Pai Santo, Deus eterno, ó Senhor, nós queremos te agradecer de coração, porque tu és um Deus que cuida de todos os detalhes, Pai. E o Senhor quer também cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente. Vivemos em meio a um grande conflito. Esse grande conflito é voltado à adoração. Nós queremos, neste momento, de joelhos ao amanhecer, dizer que precisamos do Senhor, precisamos da tua ajuda para viver esses princípios que o Senhor deixou revelado. Como nós vimos, Pai, o Senhor quer nos preparar para sermos transladados, o Senhor quer preparar o teu povo para viver com saúde, para ter vigor, para representar o Senhor nesta terra. Ó, Senhor, nós de nós mesmos não temos condição e nem vontade. Nós somos agarrados aos nossos apetites, ao nosso paladar, ao apetite que está totalmente fora dos teus princípios. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos transforma. Nós te damos liberdade para o teu Santo Espírito agir em nós, nos transformando, mudando o nosso paladar, mudando o nosso gosto, mudando o nosso prazer em relação às coisas que não te agradam, o vestir, o ouvir, o ver, o comer, o beber. Ó Senhor, queremos ser transformados verdadeiramente pelo Senhor. Por isso nos colocamos em tuas mãos, te agradecendo por mais essa oportunidade. O Senhor quer alertar, o Senhor quer despertar o teu povo. Nós estamos dormindo, nós estamos acomodados. Nós dizemos que muitas vezes querendo que o Senhor volte, mas ao mesmo tempo mostramos através de nossas escolhas e hábitos que estamos agarrados a este mundo. Nos desprende, Senhor. Cuida de cada um aqui presente. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe a sinceridade de cada um. Por isso eu confio a vida de cada um deles e a minha também, de nossa família aqui representada em tuas mãos. E salva-nos, Pai, para o teu reino. Permanece conosco na última parte dessa vigília. Que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de nós, como falou ao meu primeiro, a preparar cada mensagem dessa. Continua falando conosco através da Nayara, unge ela com teu Santo Espírito para a mensagem que nós vamos ouvir. Permanece conosco todos os dias de nossa vida. Perdoa os nossos pecados, que pedimos em nome de Jesus.